Abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, ou ligar o seu telefone, ou de alguma outra maneira que você quiser, nós hoje estamos chegando no final da nossa série de mensagens sobre as cartas que foram escritas às igrejas ali no livro do Apocalipse, no capítulo 3, hoje nós estamos, e nós vamos encerrar olhando duas das cartas ao mesmo tempo, tá? Nós vamos falar sobre a igreja que está em Filadélfia e a igreja que está em Laodiceia. Então são duas das igrejas de uma vez, dois textos diferentes. Para não ficar muito extenso, eu peguei os versículos principais de cada um deles para a gente poder pensar juntos aqui, mas depois você leia o texto todo. Começando no Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7, eu vou ler até o 9 e depois vou ler o 13. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, o que diz aí? Ninguém pode abrir. Amém. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei vocês. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora Apocalipse capítulo de número 3, versículos de 14 a 17. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém. Vejam, é a única vez que Jesus se apresenta com essa palavra, que quer dizer final, quer dizer término, quer dizer conclusão, quer dizer concordância. Por isso que quando a gente ora, você diz Amém. Existe uma tradição, isso é só um parêntese aqui para vocês, uma tradição no meio da teologia, de que nas orações antigas não se dizia amém, como hoje nós dizemos, e não tem nada de errado, até chegar no final da oração. As igrejas, algumas igrejas de linha reformada ainda conservam esse mesmo conceito. Se o meu irmão ali está orando, eu estou ouvindo, mas eu digo amém quando ele termina, porque quer dizer, concluímos, fechamos, em concordância com aquilo que foi apresentado diante de Deus. Jesus diz: eu sou o Amém. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, versículo 17, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Senhor, fala conosco e ajuda-nos a entender o que o Teu Espírito está dizendo, não aquelas igrejas lá, mas a New Life Church, a nossa vida, no ano de 2018, no lugar que nós estamos. Vem falar conosco, pelo Teu poder, e o que resultar desse culto seja para a honra e para a glória do Senhor, no nome de Jesus Cristo, essa fiel testemunha, o Amém, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o soberano da criação de Deus. No nome dEle nós oramos, e a igreja aqui presente pode dizer amém, queridos. Irmãos, difícil nós examinarmos esses textos hoje, porque um texto fala de uma igreja que não recebeu condenação. A igreja de Filadélfia, cuja raiz do nome, a palavra filéo no grego, quer dizer amor fraternal. Filéo é o amor que você sente pelo amigo querido, é o amor que você sente por um familiar. A raiz da palavra Filadélfia vem dessa origem. Então era a igreja, ou a cidade, a comunidade, que era conhecida por esse amor fraternal. Ela não recebeu condenação, ela apenas foi lembrado a ela que ela era uma igreja frágil. Nós não sabemos se necessariamente frágil pela sua
pela quantidade de pessoas da comunidade que frequentavam aquele lugar. Nós não sabemos se ela é frágil pela riqueza, nós não sabemos por que ela era frágil. Mas na fragilidade Deus diz: eu fiz vocês fortes. Primeira lição nossa hoje, antes de compararmos essas igrejas, é que as nossas fragilidades, elas só são fragilidades para nós, irmãos. O livro de Joel diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Por quê? Uma forma de autoajuda, de autoincentivo? Não, leia o texto anterior, diz assim: forgem para vós outros lanças das vossas podadeiras e escudo das vossas relhas de arado, e diga ao fraco, eu sou forte. Veja, relha de arado é aquele disco, que naquela época, sabe aquele disco com que se ara a terra, que você às vezes passa e vê uma lavoura sendo preparada, tem uma máquina puxando pesados discos para abrir aqueles sulcos na terra? Aquilo era a relha de arado, que naquela época não era redonda como nós temos hoje, mas eles deveriam trabalhar e fazer escudo, pegar as podadeiras e fazer lanças, objetos que não eram usados para a guerra. E diga ao fraco, eu sou forte. Então você pode não ter capacidade, dinheiro e todas as coisas que você acha que te transforma num forte, mas você pode pegar isso e dizer em nome de Jesus, porque o Senhor me faz assim, eu sou forte. E é isso que ele está dizendo para essa igreja pequena, fragilizada, que ele abriu uma porta que ninguém poderia fechar. Porque a porta que Deus abre, diz o texto, ninguém consegue fechar. E a que ele fecha, ninguém consegue abrir. Por um lado, nós temos essa igreja. Não recebeu condenação. Embora nela também tinham as pessoas que eram chamadas sinagoga de Satanás. Por outro lado, nós temos uma igreja que não recebeu nenhuma admiração, nenhum elogio. Laodiceia só recebeu condenação. Como comparar essas duas igrejas? Ambas têm algo em comum. As ruínas que estão lá na Turquia até hoje, e que o grupo que esteve comigo lá há poucos dias teve a oportunidade de andar em ambas. E ver que se nós não tivermos uma fé estabelecida na palavra de Deus, se nós não entendermos o que significa ser cristão, porque ser igreja, essa igreja com I minúsculo é uma coisa. Nós temos a estrutura, aliás, a regra para se estabelecer uma igreja, pelo menos aqui nos Estados Unidos, é o que a gente chama de ABC, Attendance, Building and Cash. E se você tem essas três coisas, você pode estabelecer uma igreja. Você tem gente para vir na igreja, você tem um lugar para se reunir, você tem o dinheiro necessário para fazer com que aquela igreja funcione. Então você começa uma igreja com I minúsculo. Agora, ser igreja de Jesus Cristo, aquela que o I é maiúsculo, é o que vai fazer, queridos, o testemunho, presta atenção, o testemunho da nossa fé permanecer aqui e em todos os lugares do mundo. Não é o fato de nós termos tido uma igreja grande ou pequena, estrutura boa ou ruim, rica ou pobre, não é isso. O fato é se eu e você nos tornamos igreja de Jesus por onde nós passamos. A nossa casa é uma igreja de Jesus, os nossos relacionamentos é uma igreja de Jesus, a nossa vida ao servir é uma igreja de Jesus, se nós formos transformados, porque senão o que vai restar é ruína e um dia alguém contar assim, houve uma igreja por aqui, houve uma igreja por aqui. Essa igreja de Laodiceia está localizada num lugar lindo, eu vou pedir para eles colocarem as fotos para mim, e quando aparecer a foto você faz assim, porque a minha tela ali está desligada, só para eu saber que a foto está lá. Essa primeira foto, eu não sei qual das duas que vocês vão ver, que é aquela ali. Veja que lugar maravilhoso. Aquela cidade lá embaixo, que é a cidade de Denizli, é onde antigamente, perto dali, é Hierápolis. Isso que vocês estão vendo branco, não é neve. Isso é calcário, é sal que sai daquelas águas e vão formando cascatas brancas, que você vem no meio da Turquia, um lugar semiárido, de repente você vê aquelas montanhas brancas que você imagina que é neve. Põe a outra foto para mim, por favor. E formam piscinas como estas aí, que as pessoas podem tomar banho, porque é uma água extremamente terapêutica. Ela é quente, 42 graus. Nós tomamos banho nelas num dos hotéis que nós ficamos, que, aliás, naquele momento, se algum dia eu fui pobre, eu acho que eu não me lembrava, eu tive uma amnésia momentânea. Ela é pesada com os minerais que tem nela, o cheiro dela não é agradável,
por causa do fósforo e de tantas coisas, mas é um lugar que pessoas do mundo inteiro vão para se banhar, para ficar lá, para passar da lama no corpo, porque é muito terapêutico. Só que se vocês repararam na primeira foto, a cidade está num nível abaixo. Essa água, e a Ana, minha esposa, tirou uma foto que existe até hoje de um dos regos d'água que levavam água destas fontes para a cidade. Porque essa água, e quem tomou banho nela viu, se ela vai um pouquinho na boca, ela é salgada, ela é quente, ela é muito ruim, e eles avisam que se você beber, você vai ter problema estomacal, talvez você vai fazer vômito. Enfim, essa cidade, era uma cidade que, embora numa região linda, maravilhosa, produtora, o maior produtor de algodão da Turquia, produzia na melhor qualidade os algodões que eram feitos as roupas. Então o povo de Hierápolis, o povo desta cidade, dessa comunidade hoje chamada Laodiceia, era um povo orgulhoso do que eles tinham, orgulhoso das suas posses. E uma das mensagens recorrentes, ou aliás, várias mensagens recorrentes desse texto, de todos eles, e hoje que nós estamos fechando, são estas. Primeiro, eu conheço as tuas obras. Jesus nos conhece, querido, e Ele não conhece o rosto que a gente coloca, Ele não conhece a nossa apresentação pública, Ele não conhece a pessoa que eu projeto, Ele não conhece a minha performance, Ele conhece quem eu sou. Ele sabe o que passa na minha cabeça quando mais ninguém está vendo, Ele sabe o que movimenta, Ele sabe o que é o estímulo das minhas ações. Uma vez eu estava fazendo uma reflexão, sozinho, meditando, orando, pedindo a Deus pela minha vida, no sentido de eu poder servi-lo com integridade, e Deus trouxe uma coisa ao meu coração, isso uns 12 anos atrás. Manuel, não basta as suas ações serem boas, se as intenções não forem corretas. Presta atenção nisso. Não basta as suas ações serem boas, se as intenções não forem corretas. Talvez daí o ditado que nós temos, que de boas intenções, o inferno está cheio. Nós não podemos ser pessoas que projetam boa imagem, embora isso seja natural, porque nós queremos que os outros vejam o melhor de nós. Porque Deus não vê o exterior, Ele vê o coração, Ele vê o que está passando lá dentro do meu coração e do seu. Ele sabe por que a gente faz o comentário que faz. Por que a gente brinca da maneira que brinca? Por que nós olhamos da maneira que olhamos? Por que nós pensamos dos outros o que pensamos? Embora eu e você possamos dar desculpa, Ele nos conhece. Eu queria que no fechamento dessa série de mensagens nossa, você soubesse disso. Deus conhece cada um de nós. E Jesus reafirmou 7 vezes nessas cartas: eu conheço as tuas obras, eu conheço quem você é. Também uma outra recorrente é: aquele que tem ouvidos, ouça. E muitas vezes a gente pode dizer que aquele que tem ouvidos, ouça, seja uma mensagem de castigo e de punição. Eu penso de maneira diferente. Eu acho que é um clamor. Eu acho que é como um pai dizendo para um filho: filho, me ouve. Me ouve. Um filho que já está crescido e que você não pode mais mandar, ou pode até mandar, mas ele vai obedecer se quiser, porque agora tomou rumo sozinho na vida. É o clamor do coração de um pai que ama, que quer o melhor, que sabe o potencial de destruição que uma atitude tem, e o pai diz: filho, me ouve. Sabe o que eu estou dizendo? É aquela mãe que põe a mão no seu filho, na sua filha, e diz: ouve o que a mamãe tem para te dizer. É isso. Eu não vejo isso como Deus com um chicote dizendo: está escutando? Não, eu vejo assim, é um pai amoroso, que quer que a gente se transforme, que nos ama de maneira inimaginável, dizendo: ouça. Ouça o que eu estou te ensinando por algumas razões. Primeiro, tem um momento que não vai adiantar mais. Tem um momento que vai passar da hora. Tem um momento que mesmo se você quiser, não dá mais. Aliás, se a gente pensar de forma teológica correta, não vai nem querer. Então, ouve enquanto é tempo. E aí eu fico pensando, irmãos, como que nós parecemos um menino teimoso. Porque quanto de nós tem... Você que está aqui comigo só nessas semanas, nós não demoramos só 7 semanas, porque eu viajei, nós tivemos visitantes, nós estamos meditando nesse texto muito mais de 7 semanas. Quantos de vocês realmente mudaram? Quantos de vocês ouviram o que o pai de vocês está dizendo? Você tem ouvidos aí? Ouça.
Ouça, porque eu estou dizendo que isso pode trazer vida para você, para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos. Ouça, porque eu estou dizendo que isso pode ser a sua salvação. E quantos ouviram? Então eu vejo isso aqui como um clamor para a gente deixar de viver no engano e na mentira e andar na luz. Um clamor para que a gente venha para a luz e abandone tudo que é das trevas. Um clamor de um pai dizendo: você está ouvindo? Sai da sombra, ande na luz, traga a sua vida. Sabe o que eu vejo? É um clamor de um pai para maturidade, para dizer: filho, você já cresceu. Você não cresceu só no tamanho do seu corpo, nem as rugas cobriram a sua pele. Não, você cresce. Filho, não é certo você agir dessa maneira, viver de forma infantilizada, agir de forma impetuosa, sem controle das suas ações. Sabe o que eu vejo? Eu vejo um clamor de um pai colocando em ordem a vida do seu filho, porque ele teme pela desgraça que pode vir sobre a vida do filho. É isso que eu vejo. Eu vejo um clamor do pai dizendo o seguinte: ser transformado, mude, para que você possa ser uma pessoa melhor, inclusive para você mesmo. Eu vejo um clamor de um pai que está dizendo o seguinte: se você não mudar, você vai viver no engano, para que um dia você descubra que o único enganado foi você mesmo. Sabe o que eu vejo? Eu vejo um clamor de um pai que quer trazer o filho de volta para o caminho, embora ele ache que ele esteja no caminho. Uma vez eu li, muitos anos atrás, a história de um casal de jovens fazendo hiking, que se perderam no estado de Washington, lá perto de Oregon, Washington State, e eles foram encontrados 6 dias depois, desidratados, haviam perdido muito peso, a mocinha estava quase morrendo, o rapaz tinha ferimentos no pé, uma situação muito delicada, mas eles sobreviveram. O que me chamou a atenção foi a reportagem, a entrevista. Ele era um hiker experiente, fazia trilhas em diversos lugares do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos, inclusive lá nesse estado. E aí o repórter perguntou: como é que você se perdeu? Ele falou assim: estava chovendo, era de manhã cedo e tinha muita névoa. Nós estávamos numa trilha que era um caminho estreito e tinha uma árvore caída de tronco muito grosso. Como ela estava muito molhada, ficava difícil para a gente pular. E eu desviei 5 pés da trilha. Ora, 5 pés, queridos, talvez daqui ali naquela parede, um pouquinho mais, eu desviei 5 pés para o meio do mato para poder voltar para a trilha. Eles nunca mais voltaram para a trilha. Só que na cabeça dele, ele estava na trilha. Na cabeça dele, ele estava no caminho. Quando John F. Kennedy Jr. morreu aqui no avião, junto com a sua noiva ou esposa, não sei se eles já haviam casado, eu acho que eles iam casar, se a minha memória não está errada, aqui perto de Martha's Vineyard, num acidente de avião, eu vi a reportagem de um piloto experiente dizendo como que ele caiu, já que ele era um piloto experiente. Ele estava indo para baixo e achava que ele estava indo para cima. O avião bateu na água com uma força incalculável. O piloto disse que ele estava com o mancho todo apertado para baixo. Ou seja, o avião não caiu, o avião foi impulsionado para baixo, porque na cabeça dele ele estava subindo. Ele teve um episódio raro que os pilotos dizem que acontecem, quando há uma mudança de relatividade. Você imagina que a Terra está para cima e o céu está para baixo. E ele, por 1 minuto, como ele não tinha um copiloto ou uma instrumentação para poder avisá-lo, ele dirigindo sozinho, foi isso que aconteceu. Irmãos, quando Deus diz: volta para o caminho, filho, você pode dizer: eu estou no caminho, eu estou na igreja. Mas você pode ter desviado 5 pés, para a direita ou para a esquerda. Você pode estar apertando o manche do avião para baixo, achando que está subindo e está descendo. E o pai está dizendo: filho, volta. É esse o clamor. Quem tem ouvidos, ouça. Aí a minha pergunta é: você já ouviu? Você ouviu seu pai falar com você? Nessas 2 comunidades, Filadélfia e Laodiceia, nós tínhamos pessoas que se passavam por aquilo que não era. Presta atenção, em Filadélfia ele diz assim: vocês têm aí alguns que são sinagogas de Satanás, que são mentirosos, que dizem que são, mas não são. Isso para a igreja de Filadélfia. Para a igreja de Laodiceia, ele diz assim: vocês são mornos, vocês têm gente que está fingindo.
E às vezes não está fingindo porque você é mau, está fingindo porque você está inerte, está fingindo porque você não percebe. Está fingindo que você acostumou a achar que cristianismo é frequentar a igreja, é dar o seu dinheiro, é servir algum dia no culto. Você está inerte. Então, todos dois têm igrejas de gente que passa por aquilo que não é. Aqueles que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Judeus porque era a religião estabelecida da época, do contexto deles. É gente que parece ser da fé, mas não é. É gente que parece que são dos nossos, mas não são. É gente que parece que é cristão, mas é perverso, mundano, ímpio. É gente que tem um jeito de crente, sabe se comportar como tal, mas não é. É gente que tem jeito de ter como Senhor a Deus, mas se fosse passar por um escrutínio, veria que o Senhor da vida dele é um outro personagem. Porque a Bíblia diz, essas pessoas são sinagogas de Satanás, é ajuntamento do mal, é congregação que não muda, são corações que não são transformados, é mente que não é renovada. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, queridos? É uma sinagoga de Satanás, não é porque o capeta está necessariamente em você, é que você está agindo por uma mentalidade satânica, é impulsionado por um conceito do mal. Veja, eu vou te ensinar uma coisa, hoje você nunca se esqueça disso. Satanás não quer você ter um bom relacionamento com ele. Você escutou o que eu disse? E eu vou te explicar por quê. Primeiro, porque ele não sabe ser amigo. Se tem uma coisa que o capeta não sabe, é ter amigo. Porque se ele tivesse, ele não era o diabo. Ele era uma outra coisa. Então, Satanás não quer que você tenha um bom relacionamento com ele, você seja buddy de Satanás. Você sabe o que ele quer? É que você não tenha um bom relacionamento com Deus, that's it. Porque você está achando que se você, alegoria isso aqui, né, gente, for para o inferno, você chega lá, e aí, my friend, cheguei, high five, onde é que é a festa? Ele não é seu buddy, ele não é seu amigo, ele não tem o menor interesse de ser. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas o interesse dele é que você não tenha relacionamento com Deus. Então veja, toda igreja tem gente que diz que é e não é. Toda igreja tem gente que acha que o mundo tem que girar ao redor dele ou dela. E que todo mundo existe para servi-lo ou servi-la. Tem gente que nunca é contente. Tem gente que tem sempre uma palavra de reclamação. Tem gente que acha que nunca me deram atenção suficiente, nunca cuidaram de mim o suficiente. Eu não sei se você conhece pessoas desse jeito, mas se conhece, é normal. Toda igreja tem gente que senta no banco, que levanta, que canta, que ora, e o coração é perverso. Um dia eu estava aqui nessa igreja, e saí aqui depois do culto para abraçar umas pessoas, e me lembro bem, eu cheguei naquele segundo pilar ali, e veio um cara conversar comigo. Primeira vez que ele pisava aqui na igreja, e última. Chegou e falou assim para mim, pastor, meu nome é fulano tal, é um prazer, seja bem-vindo aqui. Falou, pastor, que mulher linda aquela ali na frente, pastor. Eu achei estranho o cara falar um trem desse logo comigo de cara, mas eu falei assim, qual? Virei assim um pouquinho, ele apontou. Eu falei assim, ô filho das trevas, foi por isso que foi a última vez. Falei, eu vou pedir para ela virar para cá, para você ver o tamanho da barriga dela. Cria vergonha na cara. Acabou o culto, você estava o culto inteiro de olho numa mulher que, by the way, é casada e está grávida. Irmãos, toda igreja tem filho das trevas dentro dela. O nosso papel não é acabar com eles. O nosso papel é chamar os filhos da luz para se levantarem. O nosso papel é dizer eu, não é o outro. Toda igreja tem gente que acha que o pastor deve ser o seu babysitter. E se o pastor não for babysitter suficiente, eu saio da igreja. Toda igreja tem isso, irmãos. Essa e outra. E esses que são não mudarão. Eles vão para outra e vão ficar em outra até o dia que o outro pastor não suprir, ou um outro líder, ou a outra pastora, ou outro ministério, não suprir as necessidades deles. Por quê? Porque não ouviram o clamor de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz à igreja, filho, cresce. Filho, cresce, vira gente. Eu não te criei para o mundo girar ao seu redor, eu criei para você perguntar para mim, pai, o que o Senhor quer fazer no mundo através de mim? É o contrário, filho, você está entendendo tudo errado. Eu não criei você para você ficar numa igreja perguntando o que a igreja faz por você, filho. Eu perguntei, eu te criei para você perguntar para mim, pai, o que é o meu lugar através desse povo aqui? Para que o Senhor me criou?
Como é que eu posso servir ao Senhor servindo aqui? Toda igreja tem isso, irmãos. Como toda igreja tem gente do bem, tem gente altruísta, tem gente que viu Jesus, tem gente que ama Jesus, tem gente que quer ser íntegro, tem gente que sofre o prejuízo para não envergonhar o nome de Jesus, tem gente que é verdadeiro nas suas palavras, tem gente que é íntegro no seu caráter, tem gente que quer andar na luz. Toda igreja tem. Então o que é que nós precisamos? Filadélfia e Laodiceia precisavam disso, que esses da luz se levantem, ouçam a voz do seu Deus e compareçam diante dele com a frase de Isaías: Pai, eis-me aqui. O que é a segunda parte, irmãos? Envia-me a mim. Quem irá por nós? Quem enviarei, diz o Senhor? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque qual que é o problema? Principalmente de Laodiceia, era o problema da neutralidade. Vocês viram, e nós já falamos da água, que a água pode fazer com que você... falei de água, esse negócio é de Deus mesmo, olha. Gente. E eu falo de luz, apago, falo de água, chega, essa igreja... O problema... Obrigado, querido. Veja, assim porque você é morno, nem frio nem quente, estou pronto, ou a ponto, perdão, de vomitá-lo da minha boca. Durante anos e centenas de vezes, eu ouvi estudos e mensagens dizendo que essa mornidão era uma referência à água, que vocês viram e quem esteve lá comigo testemunhou que é aquilo. A água é morna, a água de si abastecia a cidade. Claro que havia poços e haviam outras maneiras deles beberem água, porque eles sabiam que aquela água não prestava, mas a mornidão, eu não creio que ela está ligada à água. Eu acho que a mornidão, presta atenção para ver se Deus fala ao seu coração sobre isso. Ela é uma alusão. Porque, como a parábola não é uma fábula, os exemplos bíblicos não são fictícios. Presta atenção, a parábola não é uma fábula. O que é uma parábola? É um conto que amplifica uma verdade através de uma história. Concordam comigo? Isso é a parábola. E Jesus era um contador de parábolas por natureza. Assim, os exemplos bíblicos, eles estão apontando para uma realidade maior. Qual realidade maior nesse caso? Porque a mornidão da água era uma expressão da vida das pessoas de Laodiceia. Você concorda comigo que é melhor um inimigo declarado do que um amigo não confiável? Eu prefiro saber, ele não gosta de mim. Eu prefiro saber que ele não gosta de mim, do que imaginar que ele é meu amigo, enquanto por trás ele está tramando todas as coisas para destruir a pessoa, não é verdade? Eu acho que você vai concordar comigo. Você prefere um inimigo que se declara seu inimigo do que alguém que come na sua mesa, que parte o pão com você, que dá risada, que toma café, que torce junto pelo time de futebol, mas na verdade a mente dele é por natureza contrária a você. Ora, eu prefiro um pecador reconhecido do que um falso crente. E aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que tem mais esperança para o primeiro do que para o segundo. Porque o primeiro é o seguinte: sou eu mesmo, estou com o pé na lama. Aliás, o pé não, estou com o corpo inteiro na lama. É isso aqui, estou sujo. Aliás, eu não estou sujo, eu sou sujo. Mas eu sei que eu estou sujo. E eu sei que num momento qualquer pode vir a clareza de eu entender que eu preciso tomar banho e me limpar. Pode acontecer isso. Do que aquele que acha que está limpo, mas está sujo. Porque ele não vai ver a necessidade dele tomar banho. Entende o que eu estou falando, da alegoria? Então eu acho que tem mais salvação para esse, porque foi isso que Jesus disse aqui. Sabe qual é o problema, Laodiceia, de vocês? É esse problema da neutralidade. Olha o que Jesus diz: vocês acham que vocês são ricos, porque as indústrias funcionam bem, porque o comércio vai bem, porque a indústria de algodão está crescendo, vocês fazem roupa para o mundo conhecido da época inteiro, porque a qualidade da produção de vocês é
orgânica, top notch, está sendo vendido nos Whole Foods de Istambul, mas vocês são pobres. Eles se viam ricos, Jesus disse, vocês são pobres, vocês são pobres. Veja, eles dizem que estavam vestidos, mas Jesus disse, vocês estão nus. E nu na Bíblia não significa esse peladão nosso aí só, é a vergonha. Eu vou expor a vergonha da sua nudez. Se fosse hoje, muitos diziam, que eu tenho gente pelado para tu quanto é lado que você olha. Mas não era só tirar a roupa, mostrar a genitália, não. A nudez era como se mostrasse aquilo que não era para ser mostrado. É a vergonha dos atos e de quem você é que vem à tona. Então Jesus está dizendo, vocês dizem que estão vestidos, mas eu vou dizer para você, aos meus olhos, vocês estão nus. Vocês dizem que enxergam, que têm percepção, sabem onde ir, sabem o que fazer, como pautar a vida de vocês, mas vocês sabem o que eu quero dizer para vocês? Vocês são cegos, vocês não sabem onde o próximo passo que vocês dão está sendo dado, vocês não têm compreensão, irmãos, em nome de Jesus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É o pai dizendo, filho, você está achando que você está andando correto, cada passo você se aproxima de uma armadilha, filho. E o próximo passo seu pode ser aquele que tenha aquela linha fininha, disfarçada, pronta para pegar alguém, assim como a armadilha pega o animal selvagem, filho, me ouça. E aqui tem uma coisa, querido, nós não estamos brincando com coisa temporã, nós não estamos brincando com coisinha que se remenda. Eu, se Deus permitir, vou fazer 53 anos daqui uns dias. Tecnicamente, já vivi mais da metade da minha vida, ou mais, se olhar só pelas coisas. E a gente, quando dá nessa idade, antes de você rir de mim aí, eu espero que você chegue, porque se você não chegar, você vai morrer antes. Você vai ver que tem hora que dá uns cliques na cabeça da gente. É interessante, você não está pensando naquilo, de repente vem. Tipo assim, rapaz, tem coisa hoje que para eu pensar em fazê-las, eu tenho que raciocinar se eu devo. Entende o que eu estou dizendo? Chegou a hora de começar a fazer a escolha. Olha para você ver, hein? Parece que foi ontem que eu era menino. Agora eu tenho que começar a fazer a escolha por quê? Porque olhando pela coisa natural, o tempo é menor. Nós não estamos brincando, queridos, com vida de videogame, que você reset e ganha as vidas de volta. Você está me ouvindo? Nós não estamos brincando com vida de brinquedo eletrônico, que você recomeça. Na época nossa, você colocava uma outra ficha. Lembra daqueles brinquedinhos que você tinha que colocar as fichas? Não. Você está brincando com a eternidade, sua e dos outros. Você está brincando com a eternidade dos seus filhos. Eu vejo pais ensinando, por exemplo, os seus filhos a seguirem nos próprios passos deles, enquanto eles estão dentro de igreja. E eles não imaginam que eles estão brincando com eternidade. Sabe, meu amigo, minha amiga que veio aqui nessa manhã, nós não estamos falando de igreja nem de domingo, nós estamos falando da sua vida, que é preciosa, pela qual Jesus morreu na cruz do Calvário. Por isso que o clamor não pode ser bronca, tem que ser um clamor que Deus está dizendo o seguinte: ouça, enquanto há tempo, porque a porta que eu fecho, ninguém abre. E se Ele fechar a nossa, queridos, ninguém abre, ninguém abre. Sabe o que eles estão dizendo? E Jesus para mim está corrigindo: ser morno não é apenas a temperatura da água. Ser morno é ser neutro. Eu meditei muito nisso essa semana. Ser morno é ser neutro, é não fazer falta. Sabe quem é o morno? É aquele que não faz falta. Sabe qual que é o pai morno? É que se ele faltar de casa, os meninos vão dizer: pô, cadê o papai? Eles vão dizer assim: papai foi embora, né? Toca a vida. Sabe o que é o membro de igreja morno? É aquele que, se você faltar, não faz falta.
Esse é o neutro, o morno. Eu trabalhei por alguns anos no Banco do Brasil, e na cantina, que a gente tomava o café juntos, tinha um boletim na época, não sei se aqui tem algum ex-funcionário do Banco do Brasil, chamava-se BIP, Boletim de Informação ao Pessoal. Era um circular interno do banco. E ali cada um escrevia o que quisesse, tinha piadinhas, tinha coisa séria. Aí um dia botaram lá bem assim onde a gente chegava para pegar o lanche. Saiu numa das publicações. Nunca esqueci desse negócio. Se você está pensando em faltar ao trabalho, não falte, pois o seu chefe pode notar que você não faz falta. Isso é o neutro. Isso é o morno. O morno é o seguinte, foi, e daí? Uai, foi. Foi. Esse é o morno. Sabe o que é o morno? Ou ser neutro? É estar, mas não está. Sabe como é que é? Você está, mas você não está lá. É você ir embora e só notarem que você foi depois de muito tempo. Mas tinha que a pessoa era daqui, não era não? Rapaz, já foi, tem 8 meses, 9 meses, 10 meses, 1 ano. Poxa, isso tudo já, nem dei falta. Esse é o morno. Você sabe por quê? O neutro, ninguém nota. E esse era o problema daquela igreja, daquela comunidade de irmãos, entre tantos outros. Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês dizem ter dinheiro, vocês dizem ser abastados, vocês dizem enxergar, saber as coisas, ter ciência, porque enxergar ali você não pode traduzir também. E eu sei que tem um lance do colírio, que as pessoas dizem, e tal, e por causa de Esculápio, e botava o colírio, e nós visitamos inclusive lá as ruínas do hospital do Esculápio. Coisa fantástica, o que eles faziam, principalmente em termos de psiquiatria, você pensar que era naquela época. O tipo de coisas que eles usavam. Tudo isso é verdade. Mas não é só o colírio. Enxergar não pode só ser ver, querido. Porque tem gente que é cego e enxerga muito mais do que outro. Aqui, para mim, nesse texto, enxergar tem a ver com percepção da vida. Tem a ver com clareza que não vem através dos olhos. Tem muita gente que enxerga, mas é cego. Vê, mas não sabe. Ser morno é ocupar um lugar e não gerar vida. Deixa Deus falar com você. Ser morno é ocupar um lugar e não gerar vida. Ser morno é falar da vida e não produzir nenhuma. Ser morno é cantar sobre amor e ninguém se embelezar. Ser morno é dizer que é carinhoso e ninguém sentiu o afago do seu abraço, a saliva do seu beijo, o toque da sua mão. Isso é ser morno. Ser morno é passar pelo mundo sem a sua história marcar nada. Absolutamente nada. O que você acha que você é? Morno? Frio, quente? O que você é? Tem a ver com as escolhas de vida nossa. É isso que determina. Não é assim, poxa, o cara tá lá, botou brinco, fez tatuagem. O cara é uma fé morna. Isso é babaquice. Besterol. Às vezes o cara é muito mais crente do que a gente imagina. E mais crente, inclusive, do que o que está falando. Porque se o outro fosse crente, ele não estaria julgando o outro. Para começar. Você é frio, quente, morno. Pastor, você está dizendo que é melhor que eu fosse bandido, do que eu pirocasse na vida, do que seu que eu... Não sou eu. É Deus. É melhor que você fosse o pecador reconhecido ou o crente fiel do que ser o que você é. Não sou eu que estou falando, é o texto. Não fica zangado comigo, você fica zangado com Deus. E se você ficar zangado com Deus, você vai para o inferno. Então, opções diminuíram grandemente aí para você, nesse espaço pequeno de tempo. Sim, é melhor. E aqui eu falo com respeito, porque eu sei que a pessoa está presente aqui. Aconteceu várias vezes, mas tem um que está presente aqui agora, que ele diz, pastor, sabe qual que é a minha dificuldade de ir para a igreja que você pastoreia? E eu disse, não. Ele falou, é porque eu trabalho com gente de lá. Já contei isso aqui para vocês. Trabalho com gente de lá. Eu enchi meu peito, falei, poxa, vai falar agora que batata. Pastor, os caras não falam nada. Desse jeito, vocês acreditam? Pensa no peito, murchou na hora. Mentiroso, pastor. Mentiroso, fofoqueiro, eu sei o que acontece lá, porque o cara traz para cá o pior de tudo. Sabe o que aconteceu com aquela fulana?
Pois é, fiquei sabendo lá no serviço. Todo mundo, pastor. Roda de peão, você sabe o tanto que é só Jesus. Com muito cuidado. Preferia que você fosse o seguinte, dissesse, sou perverso. Quer nada com vocês, quer nada com Deus, nada. Eu sou do mal, eu preferiria, Manuel. Porque eu saberia que você precisava ser objeto do nosso amor, do nosso cuidado e da pregação do evangelho para você. Mas o caso é que você passa por quem é, sem ser. E Deus diz o seguinte, é melhor se você fosse frio, ou se você for quente. Porque o quente aqui não é necessariamente com os parâmetros de espiritualidade que a gente coloca, mas é a pessoa fervorosa, convicta na fé, entregue a Jesus, que tem compreensão do mundo e da vida, e do seu papel como cristão, de qual é o meu lugar. É gente madura, é gente com menos não me toque, é gente que levanta e que se oferece, é gente que se dá, é gente que está tão preocupada em fazer pelos outros, que quando falta para ele vai notar muito tempo depois, porque a vida dele passou dessas questiúnculas baratas, pequenas, medíocres, do que ser morno. Agora, qual que é o motivo da correção, para a gente encerrar? Porque ele diz, no versículo 19 do capítulo 3 assim, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. O motivo da correção, queridos, não é punir, porque tem uns crentes tresloucados, e aliás esse texto tem uma coisa perigosa. Se você prestou atenção na leitura, quando diz assim, lá para a igreja de Filadélfia, sabe aqueles que se dizem sinagogas de Satanás no meio de vocês aí? Eu vou fazer com que eles se prostrem aos pés de vocês e reconheçam que eu amo vocês. Se você for um crente meio doidão, você vai dizer, tá vendo? Você vai comer aqui na palma da minha mão, ó. Eu já contei para vocês aqui nessa igreja, nós estávamos na igrejinha, tinha um irmão, frequentava a nossa igreja, e ele um dia teve uma desavença com alguém, e eu fui tentar pôr água benta lá na briga e tal, e conversa, e vai, e fala, e ajuda. Aí o cara vira para mim e fala, pastor, deixa ele, eu já entreguei ele para Jeová. A linguagem de crente, né? Eu já entreguei ele para Jeová. Aí eu, que tem ojeriza dessas coisas, falei, como assim? Deixa ele, Jeová vai lidar com ele, pastor. Falei, uai, Deus agora é seu capanga? Não sabia. Não sabia que Deus agora é seu jagunço. Você diz a Deus, acerta o fulano lá, ó, acerta lá, porque tocou aqui na menininha do senhor, vai lá e aperta o pé dele, senhor. Irmãos, o que Deus está dizendo, não é que essa arrogância, prepotência cristã minha vai me fazer alguma coisa. O que Deus está dizendo é o seguinte, aqueles que não são e que se dizem ser, um dia serão manifestos. A minha igreja vai triunfar. Isso não quer dizer que, porque você acha que é, todos os outros são seus súditos. Não. Então, cuidado com isso. Por que Deus repreende? Porque é por amor. Eu repreendo e disciplino quem eu amo. Eu sou pai, muitos de vocês aqui são. Vocês sabem que às vezes nosso coração aperta. Quando você tem que repreender um filho, uma filha, quando você tem que falar uma coisa mais dura, quando você tem que dar direção, e às vezes você faz aqui e vai chorar acolá, não é verdade? Por que você faz? Porque você ama. E eu tenho uma coisa que eu disse para o Pedro e para a Sara algumas vezes. Eu posso errar, e eu sei que eu vou errar, mas eu vou fazer aquilo que eu entendo ser o melhor para vocês, porque é a direção de Deus e eu amo vocês. Pode ser que o meu melhor seja errado, e eu vou ter que admitir isso um dia para eles, e talvez dizer, filho, papai errou, filha, papai errou. Mas a disciplina de Deus por nós e a correção é por amor. Você acha que nós estamos pensando sobre esse texto para o pastor da igreja puxar sua orelha? Você ainda acha que nós juntamos isso aqui para dar bronca em crente malemar, em crente meia boca? Não, irmão. Isso aqui é uma mensagem de amor. Quem tem ouvidos, ouça. Porque eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. E eu acho interessante a parte final do versículo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Não é consertar nada, é arrepender. É dizer, Senhor, me perdoe.
por quem eu estou sendo. Me perdoe pelo que eu sou. Não é arrepender, ficar com remorso. É ser diligente, porque eu preciso entender o que é que na verdade eu estou dizendo que eu sou. Porque a primeira parte do arrependimento, tem gente que diz assim, chorei demais e arrependi. Falei, arrependeu do quê? De tudo. Arrependeu de nada. Na primeira parte do arrependimento é consciência. Não tem como eu me arrepender se eu não conscientemente entender que o que eu fiz para esse irmão está errado. Por isso que é com diligência, é com esquadrinhar a mente, coração, é por saber o que é, e aí então poder olhar para o Criador dos céus e da terra e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me arrependo, Senhor, dessa infantilidade, eu me arrependo dessa maledicência, eu me arrependo desse comportamento promíscuo, eu me arrependo dessa duplicidade de vida, eu me arrependo de ser esse neutro, eu me arrependo, Senhor, de saber que um dia eu vou passar, e que eu só passei, que eu só passei, que eu telefonei na hora do culto, eu só passei, Senhor. Deus está dizendo para você assim, quem tem ouvidos, ou gente, desliga, deve estar dentro de uma bolsa, é a bolsa abandonada aí, né? O que eu estava falando? É Deus dizer para você o seguinte, você tem ouvidos? Ouça o que eu estou te dizendo, porque tem tempo. E o ter tempo, eu já ia terminar, mas deixa eu só falar isso. Não é porque nós vamos morrer, não. Deixa eu te explicar uma coisa. Olha para o seu lado, por favor, dá uma olhadinha, se você puder, assim, ó, não é olhar para uma pessoa, dá uma olhadinha para o seu lado. Irmãos, nós temos aqui um privilégio que você não tem ideia. Quantas pessoas pagando, ou você pagando para elas, pararia para te ouvir por 2 horas, uma vez por semana? Para te ouvir cantar, para te ouvir orar, para te ouvir falar. Quando eu digo, enquanto há tempo, não pensa só assim, você vai morrer. Deus abençoe que você tenha uma longa vida. Longa vida, que se não for significativa, a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vocês deviam temer, não é quem faz perecer as coisas, não. Vocês deviam temer aquele que, além de fazer tudo isso, pode fazer perecer as vossas almas para sempre no inferno. Você já imaginou, antes que seja tempo, que alguém, por causa dessa vida sua, morre sem Jesus? Se afasta do Evangelho? É isso que ele estava falando. Ouve, ser diligente e arrependa enquanto há tempo, é por causa dessas briguinhas religiosas, nossa, bestalhada. Quantas pessoas foram embora e não vão mais voltar? Quantas pessoas criaram ódio de religião, de pastor, de crente? Quantas pessoas disseram não por sua causa? E é por isso que ele está dizendo, arrepende e para enquanto há tempo. Quantas vezes você roubou o esforço da sua comunidade, que podia estar produzindo bem, que podia estar indo para diante, para ficar lá atrás arrastando você, porque você é um nenê com 170 pounds de barba, e que a gente tem que ir lá carregar, pelo amor de Deus. Fala assim, me larga, eu quero andar. É isso que é deixar de ser morno. E Deus está dizendo, enquanto há tempo. Porque cada dia, e aliás, vocês não sabem o quanto é sério, irmãos, nós sermos um empecilho para a nossa comunidade ir para diante. Porque enquanto nós poderíamos estar fazendo bem, cuidando de gente, nós tivemos que ficar paparicando gente para ver se para de fazer biquinho e dá um passinho. Você está roubando do encontro que nós poderíamos ter lá na frente com gente que precisa de Jesus. Você é morno? Neutro? Só você e Deus sabem
Aliás, talvez nem você sabe, mas Ele sabe, porque eu te conheço, diz o Senhor. Nós vamos orar, e eu queria pedir você que trouxesse isso diante de Deus, é o seu coração, é a sua vida. Encerramos hoje aquilo que Deus colocou no meu coração para nós fazermos. Ficar com essa mensagem ecoando na nossa cabeça. A decisão é sua, os passos são seus. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Eu não vou pedir para você fazer compromisso nenhum com essa igreja. Mas eu queria, em nome de Jesus, que você me ouvisse. Talvez alguns de vocês, a última vez vocês vão me ouvir, porque talvez você não é daqui, ou talvez você ficou chateado, nunca mais vai voltar aqui. Você me ouvisse. A repreensão de Deus não é para puxar a sua orelha porque Ele está emburrado com você. É porque Deus te ama. É porque Deus te ama. E porque Deus quer nos usar para a honra e para a glória dEle. Para que um ajuntamento como esse se multiplique cada vez mais. E você seja um instrumento de Deus onde você estiver. Vamos orar e você põe sua vida diante de Deus? Senhor querido, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra. Louvado seja o Teu nome por esse ajuntamento nosso. Louvado seja o Teu nome, porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a nossa vida nessa manhã. Inclusive para nos dar o privilégio de ouvir a Tua palavra mais uma vez e ouvir o Senhor chamar: filho, muda. Filho, tem ouvido aí? Muda. Obrigado porque o Senhor ainda não desistiu de nós. Obrigado porque a voz do Pai chama sempre para casa. Obrigado porque o Senhor fica sentado esperando, olhando para a estrada lá ao longo, vendo o filho que vai voltar, como o pai da parábola do filho pródigo, esperando, Senhor. Obrigado porque quando o Senhor vê o filho vindo, a festa e a celebração, e nós nunca entendemos porque que diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. É porque o pai sai correndo para dar um abraço naquele que chegou. Põe uma roupa nova, tira essa roupa suja, põe uma sandália nos pés para proteger da caminhada dura da vida, põe um anel no dedo que é o símbolo do pertencimento a uma família, e manda matar o novilho, o cordeiro, para fazer festa, porque esse meu filho estava morto e foi achado. Perdão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, nessa manhã, quando nós encerramos essa série de mensagens, minha oração ao Senhor é: Pai, que o Senhor receba muitos dos seus filhos que ouviram, Senhor. Senhor, diminui pela Tua misericórdia nos nossos convívios aqueles que dizem ser e não são, aqueles que o Senhor chamou de um nome tão pesado aqui, sinagoga de Satanás. Porque o problema do neutro, Senhor, não é que ele afeta só ele, é que ele afeta sempre os outros ao redor dele. Ajuda-nos, Senhor, a ser gente do bem, essa comunidade ser gente da paz, do bem, do amor. Gente que se importa com o outro, porque sabe que o outro carrega o imago Dei. Gente, Senhor, por quem Jesus morreu. Senhor, ajuda-nos a jogar fora, Senhor, essas barreirinhas que nós levantamos. Ajuda-nos a pegar uma marreta hoje, quebrá-las todas pelo poder do nome de Jesus, a deixar de ser morno, neutro, Senhor, a deixar de andar nas sombras e andar na luz, ao ser claro nas intenções, nas palavras. Arrepende, traz arrependimento, perdão, Senhor, para cada um de nós. Faz com que cada um de nós se arrependa de estar brincando com aquilo que tem desdobramentos eternos, com a vida nossa e dos outros, com a imagem do Senhor em nós e nos outros. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito há de levantar muitos de nós aqui nessa manhã. E muitos de nós, Senhor, deixará de ser morno, neutro, e vai passar por essa porta que o Senhor abriu para uma comunidade frágil, como era Filadélfia, e nós também somos, para uma comunidade frágil. E o Senhor vai dizer: filho, bem feito, você ouviu a voz da minha disciplina, porque eu te amo. Essa porta que eu abro para vocês, ninguém vai fechar.
Louvado seja o teu nome pelas pessoas que têm te encontrado nesse lugar. Louvado seja o teu nome pela transformação que o Senhor tem promovido. Louvado seja o teu nome pelos homens e mulheres do bem, de Deus, que por acaso o Senhor deixou congregar aqui com a gente, Senhor. Louvado seja o teu nome. E que hoje, nessa manhã, começa a reescrever uma história nova para uma comunidade chamada New Life Church, escrita pela vontade do Senhor, no nome de Jesus. Você diz amém para mim? Amém. Eu queria pedir você